Depois de ouvirmos esse belo louvor, eu vou ler o texto para a base das nossas Amém. primeiras orações. Efésios, no capítulo 4, versículo 12, que diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, com pensamento nesse verso, eu convido a irmã Jane para designar as primeiras orações. Boa noite, irmã Jane, uma feliz semana. Boa noite, irmã Adriana. Feliz semana para você e para todos que se fazem presente. Boa noite a todos. Boa noite, amém. Feliz semana. Feliz semana. Boa noite, somos gratos. feliz semana. Feliz semana. Boa noite, feliz semana. Feliz semana, irmã. Então, nós somos muito gratos a Deus, né, por mais uma semana que estamos iniciando e finalizando mais uma semana de oração com o encerramento dessa vigília. Eu gostaria de convidar neste momento 3 pessoas para fazer as orações iniciais. E a primeira pessoa que eu convido, irmã, desliga o microfone que está fazendo interferência aqui, por favor. Tira o microfone, o meu desliguei. Desliguem os microfones, por favor. Tá, não. Tá, obrigada. Então, agora eu irei fazer o convite para 3 pessoas que irão fazer as orações iniciais. E a primeira pessoa que eu gostaria de convidar neste momento é a irmã Maria José. Amém, irmã? Amém. A próxima pessoa é a irmã Conceição Mendes. Amém, irmã? Irmã Conceição? A irmã Josiete Lima está disponível para estar orando? Irmã Maria Fátima, pode orar conosco, irmã? Amém, irmã. Ora sim. Tá. Então, amém. Sim, amém. A próxima pessoa é a irmã Isabel, a terceira pessoa que eu convido para orar nesta noite. Irmã Isabel. Posso sim, irmã. Tá bom, irmã. Então, amém. Eu vou designar os objetivos de orações. A irmã Maria José vai estar orando, pedindo a presença de Deus durante esta programação de vigília, que o Espírito Santo esteja sobre os mensageiros que irão transmitir as mensagens, que as mesmas venham de encontro aos nossos corações e que nós possamos colocar em prática. Sendo a partir de hoje, se até hoje nós somos negligentes em algum dos pontos que foram apresentados durante a semana de oração, que nós, a partir de hoje, nós possamos colocar em prática na nossa vida e que sejamos, ou seja, que possamos dar bons testemunhos para os nossos filhos e também para a nossa vizinhança. A irmã Conceição Mendes, a irmã Conceição não falou, né? A irmã Fátima, Maria Fátima, certo? A irmã Maria Fátima vai estar orando pelas famílias, para que os casais busquem em Deus renovação constante do amor e do respeito entre si e permaneçam em obediência à palavra de Deus, do nosso Deus Altíssimo. A próxima pessoa, que é a terceira que vai orar, a irmã Isabel. Irmã Isabel, você vai estar orando para que as famílias valorizem os métodos de Deus para a criação dos filhos e que os filhos possam crescer no temor do Senhor e não venham a se distanciar do Senhor quando na fase adulta. Então, que nós possamos orar. Ô, irmã, por favor, repete de novo o meu, a Maria de Fátima. Você vai orar pelas famílias para que os casais busquem em Deus renovação constante do amor e do respeito entre si e permaneçam em obediência à palavra de Deus, do nosso Deus Altíssimo. Bem, então vamos dobrar nossos joelhos e orarmos.
Santo, santo, santo seja nosso Deus, Criador do céu e da terra, Pai. Estamos aqui na tua presença, Senhor. Depois de um lindo sábado, Senhor, de trabalhos missionários, depois de ir para a igreja, escola sabatina, sábado, o culto, muito obrigado por tudo, Senhor. Também pela semana que passou de oração, pelas madrugadas. Muitos os pedidos ali feitos e muitas promessas também, Senhor. Se nós não tivemos cumprido com o teu dever até aqui, que o Senhor, por amor de teu amado Filho, nos purifique, nos lave com o sangue de Jesus, para que possamos ser fiel, Senhor, à tua palavra, obedecer aquilo que o Senhor tanto almejamos que nós obedecesse, Pai. Como também os pedidos que nós fizemos para nossos familiares, para nossos filhos, para os irmãos da igreja que estão necessitados, que ainda se o Senhor não atendeu, mas por amor de Jesus nos atende, Senhor. Pois nós estamos na espera e te garanto que vamos ficar te pedindo, te implorando, te pedindo as tuas misericórdias, pois só o Senhor é Deus, só o Senhor sonda cada coração e conhece e sabe a necessidade de cada um. Então, pelo jejum que foi feito, realizado neste dia, muito obrigada. Espero que tenha chegado o teu trono da graça e venha ser purificado com o sangue de Jesus e aceito por ti, para que o nosso coração esteja contrito nesse dia da expiação, Senhor. Te peço em especial por cada pessoa que vai passar a mensagem. Que o teu Santo e Bom Espírito, Senhor, esteja dando sabedoria e entendimento. Que as palavras faladas aqui, Senhor, ela venha de acordo, Senhor, com a nossa necessidade. Nós viemos fazer um pacto contigo para melhor te servir, Senhor. Te peço por toda a tua igreja, Senhor, onde quer que esteja. Te peço todo o teu povo, Senhor. E por toda esta vigília, que possa estarmos junto, felizes, te glorificando, te louvando, testemunhando o teu grande amor, falando assim, e a tua mensagem vem assim falar a cada coração. Fica com os pregadores, com todos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Pai nosso que está Amém. no céu, santificado seja o vosso nome. Pai, Amém. neste momento nós queremos agradecer a Ti, Senhor Deus, pelo dia que nós passamos hoje, debaixo da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia, do Teu cuidado, Senhor, do Teu amor. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus zeloso, que cuida dos Teus filhos, dos nossos filhos, Senhor. Muito obrigada, Paizinho. Neste momento, Pai querido, eu vou colocar diante de Ti, Senhor Deus, os casais, meu Deus, toda a família da Tua igreja, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, ajudá-los, Pai, estar buscando a presença do Senhor constantemente, Senhor Deus, na vida deles. Que o Senhor possa revesti-los, Senhor Deus, do Teu poder, da Tua graça, Pai. Que o Senhor possa estar ajudando, Pai, os casais, Senhor Deus, a terem uma boa convivência, Senhor Deus, entre si e também um bom relacionamento com o Senhor. Peço a Ti também, Deus, que o Senhor possa ajudá-los, Pai, permanecerem, Senhor Deus, em obediência ao Senhor, em andar nos caminhos do Senhor. E ajuda, Pai, essas famílias, Senhor Deus, por misericórdia, Senhor. Deus amado, Deus querido, neste momento, venhamos pedir perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e também colocar diante de Ti, Senhor Deus, essa vigília, que o Senhor possa estar conosco, esteja em direção, Senhor Deus, e que o Senhor prepare os nossos corações para ouvir a Tua santa palavra, Pai, e nos ajuda, Senhor Deus, também a vivê-la e chegar à eternidade contigo. É o que te peço, te agradeço, no doce nome de Jesus. Amém. 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 Oremos. Eterno e glorioso Deus, estamos Só um unidos minutinho. nesse momento. Não, pode continuar, Eterno e irmã glori- Isabel. Posso? Eterno e glorioso Deus, estamos reunidos nesse momento, buscando de Ti, buscando aprender a cada dia mais, crescer na graça e no amor de Cristo Jesus. Sejamos sempre mansos e humildes de coração. Nos ajude a fortalecer a nossa fé no Autor e Consumador, que é Cristo Jesus. Pai querido, te pedimos que nós que estamos buscando, que estamos aprendendo dos tesouros celestiais que o Senhor tem colocado no coração de cada irmão que tem palestrado, que tem mensageiros, que tem trazido a palavra, instruindo os caminhos que devemos seguir, que o Senhor venha nos ajudar, que possamos a cada dia entender esse valor e
praticar na nossa família tudo aquilo que aprendemos, colocar na vida prática, não ficar somente em escutar, mas também em agir. Nos ajude para isso, implanta no coração de todos que estão aqui esse desejo de estar fazendo a tua vontade, fazendo sempre o que te agrada. Ajude nós para isso, Pai. Ajude nós a ter um amor sublime, divino, um amor altruísta, um amor que não se ofende, um amor que crê, que suporta e que persevera até o fim pela família. Ajude nós para isso, para que nossos filhos possam ver em nós Cristo Jesus, para que ele possa ser implantado no coração deles o teu amor, a tua grandeza, a tua majestade, a tua santidade, Senhor, e que eles queiram ser santos e separados deste mundo de maldade, este mundo de encantamento e de ilusões que não acha guarida no coração deles. Nós te imploramos, Pai, o teu favor, que o Senhor venha implantar o teu temor, a tua luz e o teu Santo Espírito sejam que eles sejam conduzidos todos os dias para andar nos teus caminhos. É o que pedimos e te imploramos, com perdão de nossos pecados, nos ajude a sempre olhar para a cruz de Cristo, fixos, olhando para juntos caminhar a Canaã celestial. É o que eu te peço e te agradeço pelo poder no nome e no sangue de Cristo Jesus. Amém. 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 Uma boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. É a nossa vigília. Boa noite a todos. A nossa vigília vai ser dividida por partes, tá? Nós teremos participações com louvores, testemunhos, agradecimentos. E eu peço a compreensão de todos, aqueles irmãos que forem contar algum testemunho, falar um agradecimento, que sejam breves, assim, porque para dar tempo a todos falarem, tá bom? E a gente está aqui com uma lista, nós temos o controle e também temos controle do tempo. Às 20h30, nós vamos ter uma mensagem. Então, eu vou começar a convidar a irmã Esther, nós estamos seguindo o controle de acordo com os nomes que foram chegando para nós. E a primeira pessoa que está na lista é a irmã Esther. A irmã Esther agora vai contar um testemunho, tá bom? E o louvor, aí deixa para o final, Alguém que de a vocês gente quer está contar? intercalando, tá bom, irmã Esther? Tá bom, irmã, espera só um minutinho. Tá. E aí os irmãos podem escrever os pedidos no chat, a gente vai estar orando, tá? Vamos intercalar também com orações. E à meia-noite, pontualmente, vamos estar finalizando a nossa vigília. Se a irmã Esther não estiver preparada, posso dar oportunidade para outra pessoa por causa do nosso tempo. Às 20h30 nós temos que parar. Pode falar, irmã Esther. Boa noite, feliz semana. Irmã Adriana, olha a quantidade de gente que eu chamei. Fala boa noite para a irmã Adriana aí para o grupo. Essa aqui é a igreja de Rio Verde. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus Estamos abençoe. reunidos no lar da irmã. Estamos reunidos no lar da irmã Florinda. Que bênção. Isso aqui é Estamos uma felizes bênção. com a presença de todos. Através do Espírito Santo, nós conseguimos reunir aqui, está? Nós viemos buscar a bênção do Senhor, né? Já é o primeiro testemunho que eu quero dar. Que eu voltei com empenho com o Espírito Santo para resgatar a minha família e também todos aqueles que necessitam do Senhor, né? Através do ministério, do trabalho, da obra do Senhor Jesus. E aí, o primeiro testemunho, irmão, eu quero falar sobre o meu filho mais velho, primogênito. Ele era considerado ateu, né? Eu já dei vários testemunhos para dar de novo. E hoje está dizendo o nome de Deus na vida dele e já está considerando Jesus Cristo na vida dele. E minha mãe, que era contra os crentes, contra a igreja, fez eu sofrer muito, chorar muito. Hoje nós abrimos um pequeno grupo no lar dela. Já tem terceiro encontro lá e ela
ela teve um sonho sobre o sábado, uma visão sobre o sábado, e já está considerando a guarda do sábado. E também eu tive um acidente mês passado, estou me recuperando, Deus me livrou da morte. Estou aqui para a honra e glória do Senhor. Então, a partir que eu comecei a assistir esse grupo de vocês da FA, e fazer os jejum, as intercessões que é necessária nas nossas vidas, eu tenho tido muita experiência com Deus e muitos milagres na minha vida, principalmente com a minha família. É dia a dia, após dia, a nossa luta, mas Jesus vai conosco e conduzido pelo Espírito Santo. Eu agradeço por essa rica oportunidade. Amém. Amém. Amém, amém, irmã Esté. Que Deus seja louvado. Amém. E agora, na sequência, nós vamos ter um louvor. E para isso, nós convidamos o irmão Nailson. O irmão Nailson já está preparado? Já está pronto? Senão, a gente passa a vez e deixa para o... Sim. Então, o irmão pode louvar ao Senhor. Boa noite a todos, feliz semana e que Deus seja louvado. Boa noite, feliz semana. Amém. Boa noite, irmão. Feliz semana para você também. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar
Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe grandemente o irmão Nailson. Já estava com saudade de ouvir o irmão Nailson cantar, né? Então, que Deus continue abençoando para que ele possa sempre estar exaltando o nome do nosso Criador através do cântico. Nós teremos mais uma participação. Eu peço que os irmãos, assim, por gentileza, desliguem os microfones. Essa mensagem, essa vigília está sendo gravada e vai ser colocada no canal, para que não haja nenhuma interferência, tá bom? Então, as irmãs que levantaram as mãos, logo depois, eu vou dar oportunidade, tá? Para as irmãs se expressar e nós teremos mais uma participação. A irmã Dinorá está pronta para contar o seu testemunho. Aí, depois da irmã Dinorá, nós vamos ter a mensagem e as outras oportunidades, os outros nomes vão ser chamados depois, tá certo? Irmã Adriana, tá centralizado agora aí? Sim, irmão. Tá ótimo. E, A irmã Dinorá está pronta? irmã Adriana, é minha mãe. Só que a minha mãe não pôde vir. Aí eu vou dar o lugar para a irmã Edilene, que é da igreja. A irmã Edilene vai falar. Tá. Ela vai louvar. Pode ser? Então, se é um louvor, eu vou dar oportunidade, então, para a irmã Joyce fazer um agradecimento, e aí o louvor fica para depois, tá bom? Então Mas eu tá. Aí vou você me chamar aqui a chama irmã então, Edilene. tá? Tá bom, obrigada. Tá. Irmã Joyce está com a palavra. Oi, boa noite a todas, a todos, né? Boa Boa semana. Eu venho aqui agradecer a Deus, né, por todas as bênçãos que Ele tem me concedido. Faz um ano que nós temos um grupo, o Poder da Esposa que Ora, e estamos lutando, né, para que os nossos maridos também vão para a igreja. E o meu esposo já deu o primeiro passo, que foi deixar de beber. Não foi fácil, foi uma luta muito grande, mas eu estou grata a Deus, né, que lhe deu força, entendimento para vencer. E já faz 1 mês e meio que ele não toma mais nada assim alcoólico, né? Porque ele tem que tomar remédio para o coração. E quero agradecer pelo grupo que ora por mim, por esse grupo também que eu comecei a participar nas madrugadas, e só bênção que Deus tem concedido a mim e a minha família. Que Deus abençoe a todos e peço que continue orando por mim, que eu também estou orando por todos. Amém, irmã Joyce. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Então, a gente vê aí, né, os agradecimentos devido às respostas de orações, né? Então, o propósito é esse, continuar orando. Em Tessalonicenses diz, orai sem cessar. Por isso que nós estamos aqui nessa vigília. E como o louvor que eu coloquei para a introdução, né, que falou sobre ajoelhai. Então, é de joelhos que nós temos a resposta do Senhor. E agora nós vamos ter uma mensagem muito boa que Deus preparou para nós nessa noite. Vamos ouvir atentamente, vamos ter cuidado com os microfones para que não haja nenhuma interferência. E o tema da nossa mensagem agora é um círculo sagrado. E é o irmão Nailson, mensageiro, que vai compartilhar conosco
e vamos orar em nossos corações para que Deus possa usá-lo grandemente. Irmão Nailson, com o irmão está a palavra. Obrigado, irmã. Peço a todos que em vossos corações estejam orando para que eu seja apenas um instrumento nas mãos do Papai do Céu e que essa mensagem ela possa alcançar os nossos corações e nos instruir, nos advertir, se necessário for, e abrir os nossos olhos para o que precisamos ser. Tivemos uma semana maravilhosa de oração. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que passei durante essa semana e que aprendi. Sabe, a irmã Adriana bem sabe o pedido que eu pedi para ela colocar na caixinha de oração, a irmã Alexandra também, e que graças a Deus eu obtive um retorno muito bom. Então eu louvo a Deus por isso. E agora, irmãos, nós vamos discorrer de um assunto bastante importante para a vida de cada um de nós, principalmente os casais, um círculo sagrado. Precisamos atentar para o que devemos ser, irmãos, em nosso círculo familiar, para que o inimigo ele não possa adentrar, colocar as suas arestas e destruir as nossas famílias. Primeira coisa que eu preciso entender é que o círculo da minha família deve ser santo, ou seja, deve ser separado de tudo aquilo que impede que Deus habite e derrame as suas bênçãos. No livro lá Adventista, no capítulo 27, na página 177, nos diz o seguinte: há um círculo sagrado em torno de cada família que deve ser preservado. Ninguém mais tem qualquer direito a este sagrado círculo. Marido e esposa devem ser tudo um para o outro. Irmão, aqui está bem claro que nós não devemos permitir que ninguém adentre a esse círculo sagrado. Ninguém. Marido e esposa têm que estar em mútua união, lutando entre si para que esse círculo eles continue sendo sagrado. Não deve ser permitido que ninguém venha dar os seus palpites. Não. Nailson, Oi? desculpa aí, o texto que você disse foi Lar Adventista, página 177. Então, ninguém mais deve se introduzir, dar palpite, querer se envolver ou resolver as coisas que pertencem somente ao casal. A esposa não deve ter segredo que guarde do marido e permita que outros conheçam. E o marido não deve, igualmente, ter segredos para com o esposo e torná-los conhecidos a outro. O coração da esposa deve ser a sepultura das faltas do marido. E o coração do marido, a sepultura das faltas da esposa. Isso aqui é muito sério, irmãos. Quantas vezes vamos nos queixar de nossas esposas, dos nossos maridos para outras pessoas? Quando poderíamos sentar e, através de uma boa conversa, resolver a situação e vivermos em harmonia. Então, marido, teu coração tem que ser o sepulcro do segredo das tuas esposas. Esposa, o teu coração também deve ser o sepulcro do segredo dos teus maridos. Ninguém deve se intrometer nesta situação. Nunca deve nenhum nem outro permitir gracejos à custa dos sentimentos do parceiro. Não devem jamais, marido ou mulher, quer por brincadeira ou por qualquer outro meio, queixar-se um do outro para outras pessoas, pois da prática frequente desta imprudência, o que pode parecer uma brincadeira perfeitamente inocente, acabará em conflito entre ambos e talvez em afastamentos. E, irmãos, eu já vi muitos casais brincarem assim no meio de amigos, até zombarem um do outro na brincadeira. E quando chega em casa, irmão, vira um destroço. Porque ambos levam na brincadeira, na situação, no momento, mas quando chegam em casa, eles vão agora querer explicação. Por que fez isso? Por que fez aquilo? E aí, irmãos, muitas vezes a confusão ela começa a crescer e pode chegar até a afastamentos. Como diz aqui, pode chegar até afastamentos. Então, que possamos aprender que não deve ser permitido brincadeiras. Relacionamento não é brincadeira. Relacionamento é algo sério que precisa ser
preservado. O círculo do lar deve ser considerado como um sagrado lugar, símbolo do céu, espelho em que nos refletir a nós mesmos. Podemos ter amigos e associações, mas na vida do lar não devem eles interferir de maneira nenhuma. Ninguém aqui está falando que eu não devo ter amizades, que a esposa não deve ter amigos. Pode sim, e até aproveitar dessas amizades para apresentar a Cristo, mas permitir que se interfira na vida a dois, jamais. A única pessoa que pode interferir na vida do casal, no relacionamento, é Cristo. É Cristo Jesus, esse sim. A esse sim podemos recorrer em busca de auxílios e força para buscar sabedoria e vencer as diferenças que possam existir. E para que isso aconteça, eu preciso santificar minha língua, meus ouvidos e meus olhos. Eu tenho que ter cuidado no que eu falo. Eu tenho que ter cuidado no que eu estou ouvindo, se é da maneira correta, se foi justamente isso que eu vi. Eu tenho que cuidar para que meus olhos contemplem somente aquilo que vá magnificar a Deus e engrandecer o seu nome e trazer benefícios para o meu casamento, trazer benefícios para a minha vida, para esse círculo sagrado, que deve ser tão puro e imaculado como foi a vida de Cristo aqui nesse mundo. Mas a irmã White, ela faz uma advertência para nós ainda aqui no livro lá Adventista, na página 178 agora, diz assim: quantos desonram a Cristo e dele fazem uma falsa representação no lar? Quantos deixam de manifestar paciência, longanimidade, perdão verdadeiro e amor? Muitos têm seus gostos e desgostos e sentem-se em liberdade de manifestar sua disposição perversa, em vez de revelar a vontade, as obras e o caráter de Cristo. É mais ou menos assim: a vida é minha e eu faço dela o que quer. A esposa é minha, eu a trato como quero. O esposo é meu, eu faço o que eu quero. Irmãos, e não é assim. Eu preciso compreender que eu decidi servir a Cristo e ser seguidor de Cristo. Então, aquele que diz que conhece a Cristo também deve andar como ele andou. É isso que é pedido de cada um de nós. A vida de Jesus está repleta de bondade e amor. Estamos nós desenvolvendo segundo divina natureza? Uma pergunta é necessária, irmãos, para cada um de nós. O que é que as pessoas têm visto em nós como casal, como família? Será que estamos sendo para elas uma família com um exemplo a ser seguido? Que elas podem olhar para nós e dizer assim: eu queria que minha família fosse igual àquela. A família do irmão Nailson, a família da irmã Adriana. Será que as pessoas olham para nós e têm esse desejo, têm essa vontade? É nisso que eu preciso parar e pensar um pouco. O que eu estou representando para outras famílias? Eu preciso preservar em meu lar, no meu círculo sagrado, união, amor e paz. E para que isso aconteça, eu devo fazer de tudo para que não haja contendas. Problemas, dificuldades, todos nós teremos, mas temos que ter sabedoria para controlar tudo isso, para que isso não gere uma grande bola de neve e venhamos agora a ter grandes problemas no círculo familiar que deve ser sagrado. Devem os pais ser cuidadosos em não permitir que o espírito de dissensão se insinue no lar, ao menos se insinue. Nós precisamos ser cuidadosos para que não haja nem essa insinuação, pois este é um dos instrumentos de Satanás para fazer sua impressão no caráter. Então, irmãos, olha a importância de andarmos em harmonia um com o outro, buscando a mesma coisa, a mesma perfeição. Mas quantos casais vivem em julgo desigual? E talvez quando falamos aqui em julgo desigual, pensamos que é apenas a união entre uma pessoa crente e um descrente, mas não, irmão. Quando eu busco uma coisa e meu cônjuge busca outra, totalmente diferente do que aprendemos ou do que se quer de nós, estamos em julgo desigual.
Imagine você buscando ter uma comunhão melhor com Deus, você buscando ter mais aproximação de Deus e o seu cônjuge se distanciando, se afastando. Você está vivendo em um jugo desigual. E precisamos orar para que essas arestas elas sejam quebradas e afastadas. Se os pais se empenharem pela unidade no lar, mediante o inculcar os princípios que governam a vida de Cristo, a dissensão será expulsa e união e amor habitarão ali. Pais e filhos partilharão do dom do Espírito Santo. Então é simplesmente assim, irmãos. Quando vier o desejo de dissensão ou de discussão, é a gente elevar o pensamento ao trono da graça e perguntar para nós mesmos, nessa situação, o que faria Jesus? Como ele agiria? Qual seria agora a sua reação? E com certeza, irmãos, nós vamos receber a resposta certa e a maneira certa para agirmos. O controle está em nossas mãos. A tentação, por maior que seja, ela não é desculpa para o pecado, porque a vontade está em minhas mãos. Decidir o que fazer está em minhas mãos. Continua dizendo assim: os que dão lugar a pequenas diferenças convidam Satanás para dentro do lar. Os filhos contraem o espírito de contenda por ninharias. Agências do mal fazem sua parte em tornar pais e filhos desleais a Deus. Irmãos, e muitas vezes é por uma coisa tão simples que às vezes permitimos que se avolume tanto e acaba criando um grande problema. Talvez falte em nós, irmãos, humildade, consideração pelo outro, respeito mútuo. Eu preciso responder para mim mesmo o que a minha esposa significa para mim. Vós, mulheres, o que o seu esposo significa para você? Quando eu chegar a essa resposta, eu vou entender que eu preciso estar cada dia mais apegado a Cristo, buscando nele sabedoria para saber lidar em cada situação. O pai deve olhar a mãe de seus filhos como alguém merecedora de toda bondade, ternura e simpatia. Não tratá-la como empregada, não tratá-la como se fosse um objeto, mas fazer com que ela se sinta uma verdadeira rainha. É isso que Deus espera de cada um de nós, irmãos. É isso que Ele pede de cada um de nós. E qual o segredo, irmãos, para que possamos ter uma família feliz? Qual é o segredo? A irmã White diz aqui no mesmo livro, na página 179 agora, ela diz assim, que a causa da divisão e contenda e discórdia na família e na igreja é a separação de Cristo. É a separação de Cristo, irmão. Então, enquanto eu estiver distante de Cristo, eu não me espere que haja harmonia, que haja paz e que haja felicidade no meu lar. Efésios 4:12, ele tem algo bastante interessante que é trazido para cada um de nós. Eu quero ler aqui para que todos possamos compreender como é importante vivermos em harmonia, principalmente no nosso círculo familiar. Diz assim, Eclesiastes 4:12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, quando há uma união entre marido, esposa, filhos, nada pode prevalecer. Pode até tentar se intrometer na questão, na situação, mas prevalecer não, porque eles estarão unidos no mesmo princípio e no mesmo pensamento, buscando realizar o mesmo ideal. Aproximar-se de Cristo é aproximar-se um dos outros. Olha o que eu preciso compreender. O segredo da verdadeira união na igreja e na família não é diplomacia, o trato habilidoso, o sobre-humano esforço para vencer dificuldades. Mas o segredo para a felicidade e a união na igreja e na família é a união com Cristo. É simples, irmãos.
Quanto mais eu estiver perto de Cristo, mais perto eu vou estar dos meus. Quanto mais distante de Cristo, mais distante eu estarei também dos meus. E talvez seria o causador de problemas e dificuldades da minha família. Precisamos aprender a ajudar uns aos outros. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Eu preciso estar disposto a ajudar. Não é porque trabalho o dia todo que vou chegar em casa e deixar a tarefa doméstica só para minha esposa. Não é ver meu filho ou minha filha crescendo e não ensinar ele princípios que eles precisam ajudar nas tarefas domésticas, deixar ele à vontade, não. Ele tem que aprender. E o Espírito de Profecia diz que de 6 anos e daí adiante, a criança já tem que aprender as tarefas em casa, para que estejamos um lar harmonioso e cheio de paz, para que tenhamos, de fato, um círculo sagrado, onde Deus e os anjos tenham o prazer de se demorar. Cada membro da família devia sentir que sobre ele repousa a responsabilidade individual de fazer sua parte em ajudar no conforto, ordem e regularidade da família. Não deve trabalhar um contra o outro. Todos devem empenhar-se unidos na boa obra de se encorajarem mutuamente. Devem exercer gentileza, longanimidade e paciência. Falar em tom calmo e baixo, evitando confusão. E cada um fazendo o melhor para aligeirar o fardo da mãe. Entendeu, irmãos? E nossas esposas são as que mais trabalham. E muitas vezes achamos que por estar em casa, elas não estão fazendo nada demais. Ou mais do que sua obrigação. Precisamos muito de nós, esposos, pais, colocar a mão na consciência. E entender a responsabilidade que cai sobre as nossas esposas e mães. Precisamos fortalecê-la, elogiá-la sempre, ajudá-la, para que ela se sinta, então, que é prestativa e que se faz necessária a sua presença na família e no lar. Cada membro da família deve compreender a parte precisa que dele se espera em união com os outros. Todos, desde a criança de 6 anos e daí para cima, devem compreender que dele se requer que leve sua parte nos encargos da vida. Eu acredito que os irmãos leram hoje a meditação, né? De ontem, perdão, que falava que devemos tornar os nossos lares felizes e alegres. E qual a melhor maneira para isso? É vivermos em união mútua, união que engrandeça a Deus e exalte o seu nome. Lembre-se sempre, irmãos, o cordão de 3 dobras, ele não se quebra facilmente. Então, quando estivermos unidos em família, com o mesmo propósito, com o mesmo desejo, com o mesmo pensamento e o mesmo sentimento, nada vai prevalecer contra essa família. Porque Deus estará presente, dando sempre proteção e cuidado. Que a gente possa entender a necessidade de ter Cristo presente em nossas vidas a todo momento. A todo o momento. Que possamos compreendermos as palavras de Cristo quando ele disse lá em João 15:5. Olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Eu não sei qual é a situação da sua família agora. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei se você está em paz e harmonia, eu não sei se você está sofrendo. Eu não sei se você está passando por momentos tormentosos. Mas eu sei de uma coisa. Tudo podemos, irmãos, naquele que nos fortalece. E que se permitirmos e dermos espaço para que Cristo habite em nosso lar e nossa família, nós teremos e seremos as melhores pessoas desse mundo. A decisão apropriada que eu preciso tomar é a que está escrita aqui no lado adventista, na página 180, que diz assim: eu preciso compreender e entender isso aqui. Preciso crescer na graça, seja no lar ou onde quer que esteja.
a fim de dar poder moral a todas as minhas ações. No lar, devo guardar o meu espírito, minhas ações e minhas palavras. Preciso dar tempo à cultura pessoal, ao preparo e educação de mim mesmo em retos princípios. Preciso ser um exemplo para outros. Devo meditar na palavra de Deus noite e dia e levá-la à minha vida prática. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única espada que posso com segurança usar. Que Deus nos conserve na sua presença e em sua bendita paz, e que cada dia Ele nos oriente e nos ajude a compreender que precisamos manter o nosso círculo familiar sagrado e pronto para receber as bênçãos de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a minha vida, e que a cada dia Ele possa derramar sobre nós o teu Santo Espírito, e que dia após dia possamos estar mais perto de Jesus. Esse é meu desejo para mim todos nesta noite. Que o Senhor nos abençoe. Amém. 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 Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Saudade, irmão Nair. Amém, irmão. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Amém. Para todos sempre. Amém. Agora nós vamos ter a segunda parte. A irmã Sandra agora vai. A irmã Sandra e a irmã Jane vai estar comandando essa segunda parte. Oi, estão me ouvindo? Eu não estou me vendo aqui, eu acho que não sei se tem algum probleminha. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo muito Sim, bem. estamos vendo e ouvindo. Então é só eu que não estou me vendo aqui, mas tudo bem. O importante é que vocês estão me Eu não ouvindo. estou vendo, não, irmã Sandra. Para mim não está aparecendo também, não, mas estou te ouvindo muito bem. Então está ótimo. Aqui aparece muito bem a imagem e ouvindo também. Irmã, também estou te ouvindo Pra e mim por também sinal você está aparece. linda, viu? Obrigada. Então, boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Então, como a irmã Adriana falou, né? Então, irei Boa noite, ficar com a feliz segunda semana. parte aqui com a irmã Jane. Feliz semana, minhas queridas irmãs e irmãos. Então, iremos para a segunda parte, né? Tudo tem que ser com decência e ordem, tem que seguir aqui o cronograma. Eu agradeço a presença de todos, que nós possamos aguentar até o final, viu? Não vão deixar os olhinhos roubar vocês, não, porque a bênção final é melhor do que o começo. Então, vamos lá. Então, agradeço a participação do irmão Nails, parabéns pelo lindo louvor, belíssima mensagem maravilhosa. E, neste momento, iremos dar oportunidade para a irmã Nalva, que está aqui na lista aqui de oportunidade para entoar o seu louvor também, irmã Nalva. Com você a oportunidade. Está disponível, irmã Nalva? Sim, irmã. Então, é com você a oportunidade. Que Deus abençoe. Só um minutinho, que eu vou abrir aqui o inário. Pronto, boa noite, irmãos. Eu quero agradecer a Deus, né, primeiramente, por essa semana eu ter me acordado todos os dias para assistir à reunião, né? Aliás, por Deus ter me acordado, né, o Espírito Santo. Então, vou louvar a Deus com este hino. O dia não sei do regresso do esposo, mas pelos sinais já estou animoso, pois presto virá esse evento glorioso.
mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Os crentes verão pela Santa Escritura que não tardará nossa eterna ventura. Olhemos então para a glória futura, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Ora, vigia, eis a necessidade. Bem firmes os pés na bendita verdade. Descanso haverá na celeste cidade, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Amém. Amém. Amém, pessoal. Amém. Então, nesse momento, agradecemos a irmã Nalva pela sua belíssima participação. Que Deus seja louvado, que esse louvor possa chegar até o trono da graça de Deus. E agora a oportunidade com a irmã Jane Vilma. Irmã Jane Vilma estará com sua participação. Boa noite, irmã Jane Vilma, com você. Boa noite, irmã Sandra. Então, agora vamos dar oportunidade para a irmã Jaciara, que tem um testemunho para ser relatado para nós aqui, um testemunho de fé. Com a senhora, irmã Jaciara, a oportunidade. Boa noite aos irmãos. Já muita atenção que minha voz está rouca ainda. Estou bem melhor depois do tomate verde que a irmã Kelly me indicou. Meu testemunho é que eu estava na igreja de Salvador, de API. Todo mundo conhece Salvador? Eu sim. Já fui aí, irmã, mas tem muito tempo, muito. E aí a irmã Kelly estava Vontade de orando. conhecer, mas não conheço. Aí a irmã Kelly, quando eu cheguei, a irmã Kelly, né? Vou contar do início rapidinho, né? Para não tomar o tempo. Eu estava lá no apartamento que as meninas estavam, faltou água. Não tinha água, né? Para comprar, a gente não tinha como comprar porque faltou água. E aí eu falei, oh, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco de água aí e botar para ferver enquanto a gente está vestindo a roupa aqui rapidinho, porque quando a gente chegar estava fria, né? Está fria para beber. E aí a gente pegou, fez o culto, saiu e a gente esqueceu a água no fogo. E a gente veio de Camaçari para Salvador. Quando eu chego lá na igreja, a irmã Kelly estava orando e cantando, e falando de irmãos, sintam-se a presença de Jesus, né?
nos seus corações, em sua mente. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. E aí eu entrei, né? Já fui também meditando em Cristo Jesus, pedindo a Deus, né? Por mim, por minha família, pelos irmãos, por todo mundo. E aí, de repente, quando eu comecei a orar, a clamar a Deus, assim, fervorosamente, igual ela estava fervorosamente também lá na frente do altar da igreja. E eu cheguei e falei assim, o Espírito Santo falou assim, Jaciara, você esqueceu a água no fogo. Irmãos, quando eu lembrei, não mais nada veio na minha mente que tirasse a dúvida do que o Espírito Santo falou comigo. E aí eu olhei para frente, quando eu olhei para frente, encontrei meu sobrinho. Aí meu sobrinho, tia, quem não posso ir porque eu tirei minha carteira agora. Então, Neto, é você que faz. Então, assim, o Espírito Santo não deixou ninguém intervir de dizer que não era para eu ir, que eu não tinha deixado, entendeu? Então, eu vi, assim, o poder de Deus agir naquele momento da minha vida, porque, irmão, se eu temesse, né, não ouvisse essa voz do Espírito Santo me falar comigo, eu atendesse o pedido, eu poderia ter um prejuízo, assim, muito grande, assim, a ponto até de vender minha casa, porque a gente, apartamento é caro, tem sempre colado um com o outro, né? Então, eu sou muito grata a Deus por Deus ter me concedido esse momento, assim, de a gente estar em comunhão com Cristo. Então, como a gente vem falando, né, sempre nos cultos de madrugada, que a gente tem que estar em comunhão com Jesus, pedindo ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem e avisa a gente, faz a gente lembrar das coisas, faz a gente desviar de certas coisas, de certos caminhos, de certos pensamentos, de certas ações que venham, né, nos prejudicar. Então, esse é meu testemunho de fé, né, e de comunhão com Cristo. Eu peço aos irmãos que continuem para que minha família possa estar completa, só falta meu esposo, e que um dia eu possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. 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 Que Deus Amém. seja louvado. Então, Amém, irmã. Deus seja louvado. Deus é maravilhoso. Testemunho de fé muito bonito. Amém. muito bom, Irmã, muito lindo. irmã Jaciara, hoje eu li no Eventos Finais que Deus, ele cuida das propriedades dos seus servos. É a única forma, quando chegar no final de tudo, que tudo estiver pegando fogo, que tudo estiver se desmanchando, a terra partindo, mas ele disse que isso é a única forma que ele tem de proteger nossas propriedades é se nós formos fiéis a ele. E aí nós já estamos vendo a mão do Senhor cuidando daquilo que é nosso. Que Deus seja louvado. Amém. Amém. Eu creio. Então, muito bem, um testemunho maravilhoso que a gente não deve rejeitar a voz do Espírito Santo. Às vezes a pessoa ouve a voz do Espírito Santo e rejeita, aí fica só dizendo assim, não, isso é apenas uma intuição, e aquilo vai falando fortemente, não vá, não faça, ou então vá, e a pessoa acaba que rejeita e depois, por que que eu não ouvi aquela voz que estava falando por detrás de mim? Então, o Espírito Santo, ele nos alerta, ele nos avisa quando é preciso, só que às vezes tem muita gente que ignora. Então, neste momento, as oportunidades não cessam, e as oportunidades que a gente dá são testemunhos maravilhosos que faz com que a gente fortaleça a nossa fé mais ainda. Iremos aqui também com mais uma oportunidade para a irmã Divanice, que irá também falar mais um testemunho. A minha irmã Divanice está disponível com a sua participação? Sim, irmã, boa noite, uma feliz semana para Boa vocês. noite. Ó, Fica à gente, vontade. a irmã Adriana me convidou para participar, e depois eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou falar? Porque eu tenho tantos os testemunhos, mas tantos, que um livro não dá para fazer. Mesmo assim, eu estou escrevendo um livro da minha vida. Mas me fez lembrar minha gente, bem interessante. Na hora que ela me falou, me veio assim aquela lembrança muito forte de um testemunho que eu não consegui esquecer. Uma certa vez eu estava perto da igreja e nós saímos para evangelizar à tarde. E eu saí assim do lado, eu sou
uma missionária voluntária, eu gosto muito, mas muito, de fazer o trabalho missionário. E se eu sair desse trabalho, eu morro, tenho certeza que eu morro. Não tenho como sair, não tenho. Deus me fez esse chamado e eu atendi e descobri que o meu dom é esse, de pregar o evangelho para as pessoas que estão ao meu alcance. Louvado seja o nome do Senhor Amém. por esse dom. Aí Amém. eu saí e fui fazendo trabalho. Outras pessoas assim do lado, outras pessoas assim. E eu fiquei. Aí eu cheguei na casa de uma senhora chamada Cícera. E nessa casa dessa senhora tem umas escadinhas descendo. Então tem uma areazinha assim e ela veio até a frente me atender. Eu falei, olha, eu estou aqui fazendo trabalho missionário, distribuindo folheto, lendo a Bíblia com as pessoas, e eu gostaria de saber se a senhora quer ouvir Jesus falar alguma coisa para a senhora nesse momento. Aí ela falou, ah, sim, eu quero sim. Então eu peguei o capítulo 14 de João e saí lendo o capítulo 14 até o versículo 6. E aquilo, rapaz, me chamou tanta atenção que aquilo foi impactante. E aí, quando eu cheguei no capítulo 6, eu falei assim, ó, Jesus aqui ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por ele. Quando eu terminei a frase, gente, ia descendo um senhor na minha frente. E esse senhor desceu mais ou menos 3 degraus quando eu fechei a frase, olhando para a dona Cícera. Aí aquele senhor voltou ao meu encontro e falou assim: moça, a senhora pode repetir aquelas palavras que a senhora leu aí? Eu fiquei perdida porque eu não sabia onde eu tinha parado, exatamente até onde ele tinha ouvido. Aí eu falei assim, moço, eu acabei de ler nesse momento o versículo 6 da Bíblia, que fala que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não passar por ele. Aí ele foi e disse assim, ô moça, eu já estou velho e eu nunca na minha vida ouvi uma frase tão bonita como essa. A senhora repete de novo? Falei, tá. Aí eu repeti novamente, lendo para ele. Aí ele falou assim: isso está escrito mesmo aí nessa Bíblia? Eu falei, tá, moço, está escrito. O senhor sabe ler? Aí ele falou assim: sei. Aí ele falou, aonde é mesmo? Aí eu repeti. Ele falou assim, moça, eu estou chocado, porque ninguém nunca me falou essa palavra. E pela primeira vez na vida eu estou ouvindo essas palavras. Moça, eu vou comprar uma Bíblia amanhã e eu vou aceitar Jesus por essas palavras. Aí eu falei, amém, moço, louvado seja Deus por isso. Que Deus te abençoe, te conforte e que o Espírito Santo lhe conforte com essas palavras. Aí eu não dei muita atenção para isso, né? Fiquei entretida com a moça e ele foi embora. Eu falei, você conhece esse rapaz? Aí ela disse assim, sim, ele sempre passa aqui na porta. Eu falei, tá, que interessante, né? Ela falou, não é? Uma pessoa dessa idade, o evangelho sendo pregado por tudo quanto é lugar aí, e a pessoa nunca ouviu essa frase. Muito interessante. Aí passou, gente, passou essa fase, tudo. Quando foi com uns 10 dias depois, a gente voltou ao trabalho e eu fui lá, que eu fiquei curiosa. Aí eu falei, ô moça, dona Cícera, tudo bem com a senhora? Ela, tudo, minha filha. Falei, dona Cícera, a senhora viu aquele homem de novo? Ela falou, minha filha, pois não é que ele foi comprar a Bíblia? Pois foi, minha filha, ele foi lá, comprou uma Bíblia e passou aqui, me deu a paz do Senhor e aceitou Jesus e está na Assembleia de Deus. Gente, eu fiquei tão maravilhada com aquilo, mas eu não tive a oportunidade de ver mais aquele moço. E ela não sabia me dizer onde ele morava, gente. Eu não vi mais ele, mas eu espero ver ele no céu. Isso foi uma das experiências assim que me marcou no trabalho evangelístico, né? Eu falei, meu Deus, como é que pode isso, né? Então, disse que muitas almas naquele grande dia
vai nos agradecer lá no céu por ter sido salvo por cada um de nós. Então, essa é a minha experiência dessa noite. Tem muitas, e eu quero dizer para os irmãos que a gente precisa falar de Jesus em algum lugar, em qualquer lugar desse mundo. E quando a gente chegar, a gente não perder a oportunidade. E uma certa vez eu viajei, rapidinho, irmão, vou terminar aqui. Eu viajei para Toritama, e não sei se vocês conhecem Pernambuco. E quando eu peguei a van, e só ia eu, uma moça, o motorista, e um rapaz subiu. O rapaz estava com um revólver, e quando eu paguei a passagem, o rapaz da van, ele parou e falou assim: olha, moça, eu ia assaltar agora vocês, duas. Eu ia assaltar vocês duas. Mas eu conheci que vocês são crentes, não é? Eu falei, sim. Aí ele falou assim: eu saí do presídio ontem, estou perdido por aqui, sou filho de pastor, minha mãe e meu pai são da igreja, e eu sou bandido. E eu subi aqui com a intenção de assaltar vocês. Mas como vocês falaram de Jesus aqui dentro desse carro, eu preferi não assaltar. Motorista, para o carro que eu vou descer. Gente, eu fiquei assim passada. Eu agradeci muito a Deus e dei uns conselhos para esse rapaz. São essas experiências assim que me marcaram. Então, irmão, eu agradeci muito a Deus e agradeço a Ele pela existência da vida, pelos trabalhos missionários que eu já fiz. Eu agradeço muito a Deus por Ele ter me escolhido. Aí no grupo tem muita gente que me conhece. Joquebede, a Nalva, a Adriana me conhece, sabe um pouco da minha história. Então, que Deus seja louvado por isso e que Deus abençoe esse trabalho, que Deus abençoe cada um do grupo que está aí participando dessa vigília. E que nós se una para a pregação do Evangelho quanto a tempo, porque eu tenho para mim que não está mais tendo muito tempo. Então, o que a gente puder fazer, que façamos o mais rápido possível a favor de qualquer ser humano. Que Deus abençoe, uma boa noite para os irmãos e uma feliz semana para vocês. Boa noite. Amém. Amém. Amém, Divanildo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Linda experiência, irmã. Agora é a irmã Jane que está com a oportunidade novamente. Amém. Linda experiência mesmo. A fala da irmã me fez lembrar de um relato do irmão Heber Gomes, parece que é Heber Gomes. Ele teve em Santarém, na última conferência que eu participei agora o mês passado. Então, ele falou assim, com essas palavras assim, que ele não tinha certeza, mas ele achava que nós estávamos com os últimos tempos de graça, ou seja, na liberdade, prestes a ser cancelados, que nós talvez não teríamos outras oportunidades igual a gente tem. Então, nós temos que ser muito gratos a Deus, né? Porque Deus está cuidando de nós. Essa experiência mesmo da irmã aí é um exemplo vivo de que Deus cuida de nós em todos os momentos. Porque o rapaz entrou com objetivo, mas através do conhecimento da palavra que ele ouviu você falando aí, então ele mudou de atitude. Não foi ele, foi Deus que mudou o coração dele. Que Deus possa continuar nos abençoando, mesmo sem merecermos, porque nós não merecemos, mas estamos sempre clamando a Deus por justiça, por libertação, e Deus, Ele não nos desampara. Então, agora, eu gostaria de convidar a irmã Neide, que tem um louvor especial para apresentar nesta noite. Irmã Neide, está disponível? Amém, irmã, sim. Amém. Pois a irmã tem a oportunidade agora, viu? Estou eu aqui com meu esposo, estamos aqui assistindo a reunião, e agora eu vou entoar este louvor aqui. Dias há bem sei em que
Perdão, minhas irmãs. Vou repetir novamente. Está nervosa? Dias bem sei, em que triste se sentes, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, se está bem firmada, Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Amém, Senhor. Amém. 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 Deus seja louvado. Amém. Amém. Louvado seja Amém. Deus. Que Deus seja louvado. Amém. Amém. Que Deus possa sempre dar disposição para você e outros mais que servimos a Cristo, sempre ter disposição para louvar ao Senhor. Então, agora concedo a oportunidade para a irmã Sandra, que vai designar a próxima pessoa com o que tem que fazer aí. Irmã Sandra, a oportunidade com você agora. Obrigada, minha irmã. Então, neste momento, como foi um louvor, né, vamos dar mais uma oportunidade para um testemunho. A irmã Joquebede está disponível? Estou, irmã. Então, irmã, nós temos 14 minutos aqui para a gente poder estar convidando o nosso mensageiro, nosso próximo mensageiro. Aí você está com a oportunidade, tá bom? Boa noite, irmãos. Uma feliz semana. Mas tem mais pessoas para participar, né, irmã Sandra? Isso. Uma feliz semana para todos nós, né? Feliz semana. Como a Divanice disse, né? A gente se conhece há muito tempo, Nalva, Alexandrina, Adriana. Um tempo muito bom e que eu estava olhando, meu Deus, o tempo passou, né? O tempo passou. Eu cheguei no movimento de reforma, eu tinha 28 anos, hoje eu tenho 55 anos. Né? Então, para honra e glória do Senhor, estamos aqui. O motivo que eu gosto muito de cantar, eu adoro louvar ao Senhor, louvando. Mas hoje eu quero dar um testemunho. Eu trabalho no CAPES AD com usuário de álcool e drogas. E vai tudo. Pessoas que matam, pessoas que roubam, pessoas que fazem tudo. E uma certa vez eu estava de plantão, e aí um rapaz jovem, ele tinha, eu acredito que 17 anos ainda, que ele ainda era menor, e ele disse: tia, eu estou muito preocupado. E eu disse: com o que você está preocupado? Ele disse: estão querendo matar o meu irmão. E eu queria que a senhora orasse para que eles não matassem meu irmão. Eu disse: você crê na oração? Ele disse: creio. Eu disse: pois vamos. Aí entrei no quarto mais ele. Eu disse: você quer orar como? Em pé ou de joelho? Aí ele disse: a senhora quem sabe? Eu disse: pois de joelho. Nós nos ajoelhamos no quarto, fizemos a oração para que Deus poupasse a vida do irmão dele, independente do que o irmão dele tivesse feito. Se entreguei nas mãos do Senhor, porque a gente não sabe realmente o que aconteceu, para alguém estar querendo matar ele. Então, assim,
Em cada cantinho do mundo por onde a gente vai, a gente está testemunhando de Jesus, né? As pessoas, elas estão clamando. Uma outra vez eu estava dentro do ônibus, eu fiquei até assim, um pouco assim, a gente fica meio acanhada. Eu estava dentro do ônibus quando alguém olhou para mim e disse: Eu estou com muita dor de cabeça. Ore sobre a minha cabeça que eu sei que vai passar. E às vezes a gente é meio tímido, né, para fazer essas coisas assim no meio de todo mundo. E eu sentada do lado dela, eu desfecho seus olhos e coloquei a mão sobre a cabeça dela e fiz uma oração dentro do ônibus. Então, assim, nós vamos encontrando, como disse a irmã Ivanice, a gente vai encontrando pessoas em todos os lugares. Outra vez eu estava indo para Atalaia, que eu trabalhava em Atalaia, e no meio do caminho eu descobri que Atalaia era feriado, não ia ter trabalho naquele dia, e eu voltei, peguei um ônibus e fui parar na rodoviária de Maceió. Nada a ver. Mas quando eu chego lá, tem um rapaz que está encostado numa parede lá, e eu fui ver se. Eu digo, já que eu estou aqui, eu vou olhar preço de passagem para o Maranhão, que a minha família é do Maranhão. E quando eu cheguei lá, estava um jovem que disse que veio de São Paulo para Recife com uma pessoa só com passagem de vinda. E quando chegou em Recife, a pessoa com que ele veio, que fez ele pagar a passagem dele e a passagem do outro. O outro foi embora e deixou ele em Recife perdido. E aí ele tinha dinheiro, conseguiu só vir até a Maceió, mas ele disse que tinha família em Feira de Santana, na Bahia. E se eu poderia ajudar ele a comprar essa passagem. E aí foi quando ele disse: Olha, eu já pedi a muita gente aqui nessa rodoviária, cada um que disse uma piada para mim. E eu me encostei aqui e disse para Deus que eu não ia mais pedir a ninguém, mas ele ia trazer uma pessoa até a mim que ia me ajudar. E aí eu disse: Olha, eu não tenho dinheiro, mas eu estou com o cartão aqui, eu vou comprar a sua passagem. Ele foi me mostrar as coisas, eu digo: Olha, eu não quero ver. Aí foi quando ele disse: A minha família é evangélica, eu estou desviada e tudo. Eu disse: Olha, eu sou viúva, na época, mãe de 4 filhos. Se você estiver mentindo, você não está tirando de uma pessoa que tem, você está tirando de uma pessoa que quer lhe ajudar, mas aqui não está sobrando. Ele disse: Não, eu não quero, não estou mentindo. Eu disse: Pois então façamos o seguinte: volte para Jesus e nós vamos nos encontrar debaixo da árvore da vida. Então, eu acredito que nós vamos ter muito encontro na árvore da vida naquele lugar. E a última coisa que eu queria deixar era uma mensagem para os pais e para as mães. Para todos nós que estamos aqui, nós não vamos desistir de nossos filhos. Eu tenho um filho com 33 anos, ele está vivendo com a mulher, e ele que estava trazendo umas coisas aqui para casa, uns móveis. E ele trouxe na semana passada, na sexta-feira, na hora do pôr do sol. Quando ele chegou com as coisas, eu estava na hora do pôr do sol. Ele botou as coisas para dentro e eu fiquei olhando, fizemos a oração e ele foi embora. Só que tinha que trazer umas outras coisas. E passou domingo, segunda, terça, quarta, quando foi na quinta-feira, a pessoa que ele mora com ela, a moça, disse: Olha, nós vamos levar o restante da mudança no sábado. Eu disse para ela: no sábado não. Diga para ele que no sábado ele não leve, porque lá na minha casa não vai entrar mudança no dia do sábado, que é dia do Senhor. Mas ela disse: é o único dia que eu tenho para fazer. Eu disse: não é obrigada a você fazer, ele pode fazer também. Diga para ele que é sábado e ele sabe disso. Isso foi na quinta. Aí ela foi e disse: pois eu vou levar e vou deixar do lado de fora. Eu disse: não, você não vai trazer e deixar do lado de fora, porque as suas coisas não estão do lado de fora e a minha você também não vai deixar. Mas é o dia que eu tenho tempo. Eu disse: pois é o dia que eu não tenho tempo para vocês. Esse tempo e esse dia é do Senhor, não é nem meu. Vocês têm de domingo, de sábado à noite, até sexta-feira de manhã para fazer isso. Depois disso, não faz mais. Quando foi na sexta de manhã, ela disse: liguei para você e você não atendeu. Eu disse: porque eu já estou aqui no trabalho, que a gente trabalha junto, por incrível que pareça. E ela foi e disse: o Júnior já foi levar as coisas. 8 horas da manhã ele estava chegando com o resto de algumas coisas. E aí depois eu liguei para ele, eu disse: quando terminar, fale comigo. Ele disse: mãe, não dá mais para trazer nada hoje, porque se trouxer, vai ser depois do pôr do sol. Só posso trazer na segunda-feira. Eu disse: perfeitamente, porque hoje é sábado, dia do Senhor.
E aí eu fui e tive a oportunidade de dizer para ela, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Nem tu, que sou eu, nem o meu filho, nem a minha filha, e nem o forasteiro das portas para dentro, que seria você, e nem o meu jumento, porque o meu jumento é um carrinho que eu tenho. Ele também não trabalha dia de sábado, porque o Senhor foi quem fez assim, santificou e abençoou o dia do sábado. Irmãos, eu fiquei muito feliz, porque eu não imaginei que o meu filho ia se apressar em fazer para não transgredir o dia do Senhor. Eu até achei que ele iria enfrentar, mas depois eu fiquei pensando, nós, os pais, estamos com o poder de Deus sobre a nossa família. Então, os homens, eles são os sacerdotes da família, e nós, as mulheres, nós somos as sacerdotisas. Nós estamos sob o poder de Deus, e nós precisamos ter a autoridade divina, que ele diz, toda autoridade eu dei para vocês. Eu acredito, hoje eu fiquei com uma crença ontem tão grande, que se nós formos firmes nos princípios que nós temos, os nossos filhos, eles irão voltar mais rápido, que eu acredito que nós deixamos a cancela aberta, fomos fracos em alguns momentos que nós precisávamos ser forte. E o ser forte não ia ser espancando, batendo, mas era orando, jejuando, clamando para que as porteiras fossem fechadas por Deus. Então, assim, vamos ser firmes naquilo que Jesus prometeu para a gente, porque Deus tem promessa para nós. Ele nos prometeu que vai salvar a nossa casa e nossos filhos, mas nós precisamos confiar nas mãos do Senhor, nos braços do Senhor e agir firme em relação aos nossos filhos. E eu disse para ela, eu disse, você não, mas ele foi educado, ele não foi criado, ele foi educado no caminho do Senhor. Ele sabe da alimentação, ele sabe do sábado, ele sabe de tudo. Então, é assim que nós vamos fazer. Nem diga para ele não trazer, porque não vai entrar. E para a honra e glória do Senhor, nós não precisamos ter nenhum tipo de desentendimento. O meu filho chegou na sexta pela manhã e disse, mãe, só volto na segunda, porque senão nós vamos transgredir as horas do sábado. Era esse testemunho que eu queria deixar para os irmãos. Vamos confiar no nosso Pai. Deus seja louvado. Deus seja Amém. louvado. Amém. Amém. Irmã Joquebede, na verdade, existe uma grande diferença em ser criado e ser educado, né, para o Senhor. Que quando é educado, essa educação permanece. Pode até que possa se desviar em alguns pontos, mas o conhecimento permanece no coração e na mente. E é mais fácil retornar. Então, eu tenho uma que Deus... filha, irmã. Eu tenho uma filha que Sim, mora em irmã. São Paulo. Ela diz assim, mãe, no mesmo banco da igreja que eu estava, eles também estavam, e eles não são doidos. Acho engraçado quando ela diz, se a gente sabe, eles também sabem. Eu digo, minha filha, onde foi que... Será se não foi ensinado? Não, mãinha, eles sabem, eles não são doidos. Eles estavam lá, se eu ouvi, eles também ouviram. Então, assim, isso dá uma esperança para a gente, né? Para a gente continuar firme, buscando. E às vezes, irmãs, a gente fica, eu estou falando, abrindo meu coração aqui para os irmãos, porque às vezes a gente não quer ferir o coração de nossos filhos, não quer contrariar os filhos. E aí nós contrariamos a nós, porque a gente não fica feliz com aquela situação, e aí afrontamos um Deus vivo. E Deus, ele não vai vir do céu para dizer, não faz, não, não, ele quer que nós tomemos a nossa posição. De que lado que vocês vão estar? E aí eu acredito que quando nós tomarmos posse desse poder de Deus, nós vamos poder dizer que Satanás está repreendido e ele não vai... Olha, a gente para pensar, Jesus, quando ele veio para ressuscitar Moisés, que primeiro veio Gabriel e não conseguiu, que veio Miguel, que é o próprio Jesus, Jesus não discutiu com Satanás. Ele disse simplesmente, eu estava lendo essa semana e fiquei meditando no poder que tem Jesus e no poder que tem Deus. Que o Senhor te repreenda. Não foi ele, Jesus, que repreendeu Satanás. Ele colocou para Deus que o Senhor te repreenda. Então, nós precisamos tomar posse
crer, confiar. Bem, diz lá, Salmos, feliz é aqueles que confiam no Senhor e têm como um braço forte. Então, eu queria dar esse testemunho para os irmãos e não vamos desistir, não. Nós vamos ser firmes com nossos filhos, não por ser Amém. duro, mas por confiar em Deus, para que Deus possa fazer um grande milagre. Amém. Glória a Deus. Agradecemos a todos que participaram com seus louvores até o momento presente, também pelos testemunhos de orações que fortalecem a nossa fé, tanto de quem tem os testemunhos para contar, como para quem ouve, né? É um fortalecimento para a nossa fé. E agora iremos passar para o segundo mensageiro, neste momento. Convido o irmão, ou seja, o missionário Reginaldo do CAMAP. O mesmo trará uma mensagem com o tema Ministério no Lar. Boa noite, irmão Reginaldo. Boa noite a todos, graça e paz. Estão me ouvindo? Seja bem-vindo, irmão. Boa noite, graça e paz. Amém. Queridos irmãos, que Deus seja louvado por essa vigília, que Ele possa atender nossos clamores, né? E que Ele venha cada dia estar pertinho de nós, nos guiando, para que possamos a cada dia estar nesses momentos, né? Maravilhosos, buscando a sua presença, e que as nossas orações venham a ser respondidas, amém? Eu consigo projetar aqui para os irmãos. Se eu não conseguir, eu vou ver outros detalhes aqui. Assim, aqui, né? Eu vou fazer daqui mesmo. Tic-tac. Pontinha, né? Então, muito bem, irmãos, nós vamos... Isso, obrigado. Então, muito bem, queridos. Deus venha abençoar a nossa vida, nos conceder a graça que precisamos para assim cumprirmos aquilo que Deus tem para nós, né? Falando hoje sobre o Ministério do Lar, então, todos nós que somos chefes de família, temos responsabilidade diante de Deus maravilhosa. E onde Deus quer que sejamos uma bênção, né? Uma bênção que o nosso lar, que esse recinto que Deus concedeu a nós, ele venha a ser um refúgio para aquelas pessoas que estão à procura de paz, à procura de salvação, que seja um norte, né? É isso que Deus deseja de cada um de nós, de cada pessoa, de cada... essa é, na verdade, a incumbência que Deus traz para cada chefe de lar, né? Então, o Ministério do Lar, podemos dizer que é um lar onde a paz, onde a bênção, onde está a base, os ensinos da Bíblia, né? Onde se vive os princípios do céu. Então, são lá esses lares que os anjos eles apreciam, né? Que esses anjos eles ficam. E é este lar que nós temos hoje a responsabilidade perante Deus e perante o mundo de assim apresentar uma boa influência para todos aqueles que estão ao nosso redor, que têm acesso aos nossos lares. Quero ler aqui alguns detalhes, irmãos. Então, esse sermonete está baseado no capítulo 28 do Ciência do Bom Viver. Ele traz esse título, né? Ministério do Lar. E tem uma parte lá que diz assim mesmo: a vida é uma escola de preparo da qual os pais e os filhos
deve sair formado para as escolas superiores nas mansões de Deus. Então, é isso. Sempre vamos aprender, sempre vamos ensinar, e é aqui, neste pequeno lar, que deve ser um pedacinho do céu, que nós devemos preparar a nossa família para um dia estar nas mansões celestiais. Nós vamos entender hoje que esse ministério ele vai estender-se além do nosso lar. Ele é algo que é dado a cada um de nós, aonde todos têm a responsabilidade de preparar uma família, a sua família, e também ser apoio para outros que estão aquém, né? Para outros que não têm lá, para outras pessoas que não receberam a educação lá no lar deles. Então, é o nosso lar que nós temos essa responsabilidade também de viver e poder ser um norte para essas pessoas. A restauração e erguimento da humanidade começa no lar. A obra dos pais é a base de todas as outras obras, né? Então é isso, irmãos. Deus, ele permite, ele nos concede a graça para conhecermos a sua vontade. E é a partir daí que nós temos a responsabilidade de também ensinar os nossos filhos, para que os nossos filhos possam ensinar os nossos netos. E assim ter uma família que, como a palavra de Deus fala de Abraão, né? Uma família que Abraão ordenou, mesmo depois que, na pessoa de Isaac e Jacó, e é isso que deve ser ensinado na nossa filha, no nosso lar. Então é a base, né? A primeira base. Então é do nosso lar que sai as pessoas que vão honrar a Deus, que vão ser grandes homens, que vão ser uma influência para o bem. Então começa aqui. A professora na escola dá continuidade à obra que nós começamos aqui. Então é por isso que essa base ela precisa ser bem feita para honrar e glorificar o nome de Deus, né? A sociedade compõe-se de família, e o que eu faça os chefes de família, Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim: do coração procede os cuidados, as saídas da vida, né? E o coração da comunidade, da igreja e da nação é o lar. Então, é do nosso lar que pode sair boas influências ou mal influências, né? Do nosso lar pode sair o pregador, pode sair o médico, pode sair pessoas que vão fazer uma mudança extraordinária nesse mundo, vão ser um poder para o bem. Mas também é do lar que saem hoje os piores elementos para a sociedade, né? Então, devemos ter muita consciência nisso e orar muito a Deus, entregar a nossa família todos os dias, por isso é a nossa responsabilidade como pais, de poder educar os nossos filhos nas mãos, entregar cada dia nas mãos de Cristo. E é essa educação, queridos irmãos, que o mundo depende, né? Ou seja, a felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem da influência doméstica. Então, que grande responsabilidade temos hoje como pais e mães que estão ouvindo neste momento. Então, de educar. A criancinha, ela chega molinha, com a mente vazia, e nós devemos pedir sabedoria todos os dias ao nosso Pai Celestial para que essas crianças elas possam formar um bom caráter. E para isso, precisamos viver os princípios, né? Precisamos ser um espelho para essas crianças, para que elas possam seguir os nossos passos. Jesus, ele viveu em um lar em Nazaré, e Jesus, ele foi um exemplo, veio neste mundo para ser um exemplo para todos nós. E como filho, né? Como uma pessoa que viveu num lar em Nazaré, ele foi um exemplo que pode ser um exemplo para todos os pais hoje, né? Então, a importância e as oportunidades da vida do lar ressalta a vida de Jesus. Aquele que veio a este mundo para ser nosso exemplo, nosso mestre,
e passou 30 anos como membro da família de Nazaré. Então, nesses 30 anos que Jesus passou ali em Nazaré, ele foi um filho obediente, um filho dedicado. Ele cumpriu todas as suas missões, né? De olho na missão divina que ele tinha. E outro detalhe também, que ele vivia como qualquer um de nós, tomando parte na vida doméstica, cuja disciplina se submetia, cumprindo os deveres da mesma e tomando sua parte nas responsabilidades. Então, hoje, temos o dever de ensinar os nossos filhos, desde pequenino, a ser pessoas que realmente sejam úteis, né? Seja pessoas sábias, que queira ajudar, que queira voluntariamente tomar parte na sua tarefa. Jesus, lá em Lucas capítulo 3, versículo 2:52, fala que ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, diante de Deus, ele crescia uma bênção, e diante dos homens também. Então, hoje temos essa responsabilidade. O nosso lar, a nossa pequena igreja, o nosso pequeno rebanho, ele precisa ter essa direção. Nós precisamos, como adultos, como conhecedores das verdades, estar guiando nossos pequenininhos ao Senhor, estar orientando eles, sempre estar do lado deles, porque eles necessitam de nós. E diz aqui, os primeiros anos da vida do Salvador são mais que um exemplo para a juventude. São uma lição e deveria ser um estímulo para todos os pais. Então, Jesus, ele é o nosso grande exemplo. O círculo dos deveres para com a família, os vizinhos, é o primeiro campo de ação para os que querem empenhar na obra de levantamento moral de seus semelhantes. Então, o nosso lar está bem hoje, graças a Deus. Então, nós devemos hoje estar ajudando a reerguer outros lares, né? Está levando um conhecimento de Deus para essas famílias e que mais lares possam estar agora louvando a Deus e possam estar direcionando pessoas para o céu. Dentro desse ministério do lar, o nosso lar também ele precisa ser o quê? Um refúgio, irmãos, para nossas crianças. Como eu falei, nós somos pastores do nosso pequeno rebanho, que é a nossa família. Mas dentro da nossa família também tem pessoas que vêm à procura do refúgio, da sombra da nossa casa. E essas pessoas, elas chegam exatamente muito necessitadas. Elas chegam querendo o norte, e nós devemos estar prontos. O nosso lar, ele precisa ser uma referência hoje. Ele precisa ser um refúgio para essas pessoas. Não há campo, né, mais importante do que foi designado aos fundadores e protetores do lar. Das obras confiadas aos seres humanos, nenhuma existe tão repleta de consequência de grande alcance como a obra dos pais. Hoje as minhas filhas estão pequenas, a mais velha tem 11 anos. O que elas vão ser amanhã dependem do que eu estou fazendo hoje. Então, que grande responsabilidade pesa sobre mim. E eu, como pai, eu preciso ter todo cuidado, todo carinho e me achegar a Cristo, para que a minha menina, ela possa ser uma pessoa grande, adulta, e que realmente tenha o controle da sua vida nas mãos de Deus, que ela venha ser guiada por Deus. Mas para isso acontecer, ela precisa ser orientada e acompanhada. Eu preciso estar lado a lado dela, todo momento. Então, para as crianças e juventudes que estão ao nosso lar, ao nosso redor,
a nossa casa deve ser esse auto-refúgio. Eu achei interessante um texto que fala nesse capítulo 28 de Ciência do Bom Viver, falando sobre a juventude. Diz assim: a juventude e a infância de hoje é que determina o futuro da sociedade, e que esse jovem, essas crianças hão de ser, depende do lar. Então, creio que vocês já ouviram isso nesta semana, que as crianças, os adolescentes, os nossos jovens, eles irão ser amanhã o que eles estão vendo hoje, né? Tem um texto aqui que ele é bem curioso e assim: falta de boa educação. Preste bem atenção nesse texto, queridos irmãos. A falta de boa educação doméstica pode ser responsabilizada pela maior parte das enfermidades, de miséria e criminalidade que flagelam os homens. Então, quando eu, sacerdote do lar, quando eu, chefe de família, quando nós falhamos na educação dos nossos filhos, do nosso rebanho, quando nós deixamos o nosso dever, a nossa responsabilidade para outros, o que vem acontecer é isso, que nós temos testemunhado. Famílias todas doentes, famílias na miséria, e a criminalidade se alastra por todo lado. Então, isso é falta da educação doméstica, falta dos princípios da palavra de Deus. E é por isso que nós, como pessoas, servos de Deus, nós precisamos agora estar alicerçando a base dos nossos lares através dos princípios bíblicos e também poder agora estar ajudando outras famílias. Se a vida doméstica fosse para pura e verdadeira, se os filhos que saem do lar se achassem devidamente preparados para enfrentar a responsabilidade da vida e seus perigos, que transformação não experimentaria o mundo, né? Então, se todos os seres humanos cumprissem o seu papel, que mundo diferente teríamos hoje, né? Então, é uma grande responsabilidade. Então, nós precisamos hoje ensinar o ABC para os nossos filhos, porque a força, o hábito são muito poderosas. As influências, elas vêm mesmo arrastando. E os nossos filhos precisam estar orientados, eles precisam estar bem alicerçados na palavra de Deus. Precisamos cuidar da nascente dos rios para que eles possam realmente ser uma bênção, né? E possa fluir numa direção para a honra e glória de Deus, né? É possível aos pais lançar as bases de uma vida sã e feliz para os seus filhos, né? Hoje podemos até ver pessoas desesperadas, né? Falando que falharam nessa parte. Mas precisamos, enquanto a vida é esperança, e nós precisamos buscar dia a dia estar orientando nossos filhos, né? Então, queridos irmãos, o nosso lar tem uma parte que diz assim: o nosso lar deve ser um refúgio para os jovens que sofrem tentações. Muitos há que se encontram nas encruzilhadas dos caminhos. Toda influência e impressão recebida determina a escolha do rumo e do seu destino para a vida no porvir. Em redor de nós, há jovens sem famílias, ou cujos lares não exerce sobre eles uma força protetora e nem enobrecedora, e eles vêm arrastando para o mal, né? Então, nós testemunhamos isso diariamente. Pessoas, jovens, que estão à margem, né? Que estão ali como presa fácil do inimigo.
Então, nós, como ministro, né? Como chefe, nós precisamos ajudar esses jovens. Tem um texto no livro de Salmos, capítulo 68, versículo 6, ele diz assim: Deus dá um lar aos solitários. Tem versões nesse mesmo verso que diz assim: Deus dá um lar ao solitário, ou então a pessoas, tem uma palavra aos marginais, né? São pessoas que realmente estão à margem, né? Estão com um problema. Então, é no nosso lar que essas pessoas elas vão poder achar um norte para suas vidas e poder agora escapar das coisas que este mundo oferece. Então, é no nosso lar que muitos vão poder achar Jesus e poder viver uma vida que venha ser de grande valor para o nosso Pai Celestial. Então, nós precisamos a cada dia estar buscando este lar para a honra e glória do Senhor. Se abrirmos o coração e o lar aos divinos princípios de vida, poderemos ser condutos que levem corrente de forças vivificantes. De nosso lar fluirão rios de vida, de saúde e beleza e fecundidade, numa época como esta, em que tudo é desolação e esterilidade. Então, no nosso lar, irmãos, muitas pessoas estão tendo referência o lar dos cristãos. Muitas pessoas querem viver a vida que os cristãos vivem. E, para isso, nós precisamos dar o testemunho. Para nós finalizarmos o nosso estudo de hoje, a nossa parte, eu quero falar sobre Abraão. Abraão, no capítulo 12, ele foi chamado, né? Ele foi chamado por Deus. E Deus, ele fez 3 coisas com Abraão. É os requisitos, né, que Deus ele presta para cada um de nós. Então, quando Deus nos chama para ser chefe de um lar que nem temos hoje, são 3 requisitos que ele usa, né? Então, primeiro, ele dá uma ordem, foi o que ele deu para Abraão: sai do meio da tua parentela. Ele continua com uma promessa. Ele fala: olha, eu vou tornar o teu nome grande, você vai ser um grande povo. E no verso 3, lá do Gênesis 12, 3, fala que ele conclui, ele termina com uma bênção. Então, queridos irmãos, todos nós precisamos das bênçãos de Cristo. Todos nós queremos ser pessoas que não queremos falhar com a nossa família. Todos nós queremos entrar com as nossas famílias nos altos céus, nas mansões celestiais. Então, para isso, nós precisamos seguir esses 3 conselhos que Deus nos concede. Primeiro, ser obediente. Ouvir a ordem e atender essa ordem. Em seguida, vem as promessas. Em terceiro, vem as bênçãos. Certa vez, um grande líder da Bíblia, ele já no fim da vida, ele abriu a boca e falou assim: ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esta família foi referência. Essa família, ele pôde falar isso exatamente porque tinha peso em sua palavra. Então, que nós também, como os filhos de Deus, que nós também, como pessoas que estamos para dar um bom exemplo, com grande responsabilidade para cumprir, que possamos sempre estar falando também: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que todos nós que estamos aqui nessa sala, nesta noite, possamos lutar pelas nossas famílias e que o nosso pequeno lar seja um norte, seja um refúgio, seja um lar de bênção e seja um lar que a presença de Jesus possa estar. Que os nossos filhos possam ser educados e que possamos juntos entrar nas mansões celestiais. Esse é o meu desejo para mim e para todos vós. Que Deus abençoe a todos nós. Amém? Amém. Amém. Deus seja louvado e glorificado. Amém. 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 Amém, amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, irmão Reginaldo.
Nós agradecemos pela sua participação, uma mensagem assim de Deus mesmo, e a gente fica assim imaginando, né, o nosso lar mesmo assim, lá no céu. Precisamos fazer aqui da terra, né? Aqui na terra, tudo isso que nós estamos ouvindo, que nós venimos colocar na prática. Então, agora nós vamos ter mais orações, afinal de contas, nós estamos em uma vigília, e eu vou passar para a irmã Sandra, ela irá designar as pessoas e os objetivos, e logo após as orações, nós teremos mais participações. Então, irmã Sandra, pode designar. Nesse momento, vou convidar aqui a irmã Rosimeire para fazer a próxima oração. Amém, Rosimeire? Amém, minha querida. Em seguida, a irmã Joquebede. Mas Joquebede, você pode fazer a próxima oração? Posso, minha amada. Amém. Então, irei passar os objetivos dessas duas orações que queremos orar neste momento. Então, a irmã Rosimeire, eu peço que você possa estar orando pelas essas mensagens que estão sendo transmitidas, que possa fazer morada em nossos corações e que não venha apenas ser ouvida e não colocada em prática, mas que possamos estar todos os dias colocando elas em prática, que eu creio que vai fazer um grande efeito em nossa família, se a gente já coloca em prática, que possamos continuar praticando, e que através dos nossos exemplos outras pessoas possam ver Cristo com exemplos maravilhosos, porque essas mensagens são maravilhosas. Então, esse é o objetivo que você irá estar orando. E a irmã Joquebede, você irá estar orando pelas famílias, que Deus venha libertar todas as famílias de todo tipo de vício que possa ter nos lares. E que o Espírito Santo venha fazer a transformação que nós precisamos. Então, iremos orar neste momento. Amém. Pai nosso que estás nos céus, bendito, louvado, engrandecido seja seu nome hoje eternamente. Senhor, estamos gratos nessa oportunidade pelo privilégio de estarmos aqui nessa live, nessa vigília. Agradecemos pela nossa vida, te suplicamos pelo sangue precioso de Jesus que permaneça conosco, que tenha misericórdia de todos nós que aqui estamos assistindo. E nessa oportunidade, meu Pai, eu te suplico também que nos conceda o seu Espírito Santo, para que nós possamos entender e pôr em prática na nossa vida diária tudo que nós estamos ouvindo aqui, seja nas mensagens faladas, nos testemunhos, nas orações, nos louvores, que o Senhor tem misericórdia, nos capacita, para que possamos levantar dessa vigília mais fortalecido com teu amor, com a tua graça e com o teu Espírito Santo. Te pedimos uma bênção especial sobre cada mensageiro que o Senhor escolheu para compartilhar o pão da vida aqui conosco, os teus filhos, e te suplicamos também, Senhor, que abençoe cada mensagem, que o Espírito Santo possa escolher cada mensagem, que cada mensagem venha de encontro às nossas necessidades. Perdoa-nos, salva-nos e abre os nossos corações, Senhor, para que possamos não só entender, mas que possamos colocar em prática na nossa vida diária. Abençoe nossos lares, nossas famílias. Fique conosco e nos ajude a ficar contigo, é o que pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. 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 Amém, Senhor. Querido Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, vamos dizer que do Iapoque ao Chuí, na tua presença de joelhos. Pai querido, nós queremos, neste momento, pedir que tu abra os portais das mansões celestiais e que o Espírito Santo possa levar nossas orações com gemidos inexprimíveis, porque nós pedimos, mas não conseguimos nem transmitir aquilo que realmente sentimos em nossa alma. E que Jesus possa perfumar nossas orações e leve até o trono da graça, e tu atende, Senhor, nossos pedidos, atende nosso clamor. E neste momento, Senhor, nós estamos a te pedir por todas as nossas famílias, por todos os nossos familiares, por todos os nossos amigos, por todas as pessoas que vivem a sofrer com as pessoas que são viciadas.
Nós temos viciado em nossos lares, nós temos viciado em nossas famílias, nós temos irmãos, nós temos filhos, mas é por essas pessoas que nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos a interceder por elas. E nós queremos te pedir, ó Pai, que faça uma cura, mas é uma cura mental, uma cura emocional. Porque, Pai, por trás de cada vício, tem uma emoção, tem uma tristeza, tem uma ferida que ficou aberta e não foi sarada. Mas nós sabemos que pelo teu poder, pelo teu Espírito, pela tua graça, pelo teu sangue, tu pode nos purificar e também pode purificar aqueles por qual nós estamos pedindo. Pai, o vício traz tristeza, o vício traz dependência, o vício traz prisão, traz escravidão. O vício impede das pessoas te adorarem na beleza da tua santidade. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Liberta do vício do cigarro, do vício do álcool, do vício da bebida, do vício de todo tipo de droga, de todo tipo de vício do café. Tem pessoas, Senhor, que é viciado no café. Tem pessoas que é viciado na Coca-Cola, tem pessoas que é viciado no açúcar, tem pessoas que é viciado em tanta coisa, meu Pai. E isso está nos impedindo de receber a porção dobrada do Espírito Santo. Senhor, nos purifica e que atende às nossas orações. Liberta nossa família, nossos filhos, nossos esposos, nossos irmãos, pai, mãe. É o que te clamamos nesta noite. Agora também te pedimos, faz segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Louvado seja Deus. Então, vamos continuar na nossa vigília. Tem alguém com sono aí? Acredito que não, né? Estamos todos bem acordados, animados, com fervor, né? Vamos orar pela descida do Espírito Santo. Eu fico almejando realmente assim, o Espírito Santo descer sobre nós. E para dar continuação, eu vou convidar a irmã Maria de Fátima, que o nome já está aqui na lista, mas não se preocupem, vai dar tempo, eu creio, a todos participarem, tá? A irmã Maria de Fátima vai estar louvando e a irmã Concinta já se prepara para logo após a irmã Maria de Fátima, a irmã Concinta vai contar o seu testemunho. E vamos desligar os microfones e deixar só a pessoa que vai participar agora com o microfone ligado, tá bom? Irmã Maria de Fátima, está pronta? Sim, irmã. Boa noite, irmãos. Paz e graça. Que Deus abençoe a vida de Boa cada noite, um. graça e paz. Eu sou muito grata a Deus, que Deus é maravilhoso para conosco. E, assim, o meu filho, né, ele não é